pastora Luciana, que vai ser instrumento de Deus nessa noite para trazer a palavra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir mais forte que é para o Senhor? Aquele que é digno de toda honra e toda glória. Eu queria que você também abrisse os seus lábios, que a máscara não fosse um empecilho para você dar glória a Deus e exaltar a Ele que é digno. Amém? Abra comigo a sua Bíblia. Primeiro, boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Como é que pode esquecer de dar boa noite assim? Acho que é porque eu peguei o louvor, já achei que já tinha dado boa noite. Abra comigo a sua Bíblia. Gênesis 37. Nós vamos ler do capítulo... Vamos ler Gênesis 37, do 2 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Santo és o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro. Que alguém vai socorrer. Amém? Diz assim a santa palavra do Senhor. A história da família de Jacó é a seguinte. Quando José tinha 17 anos, o trabalho dele era pastorear os rebanhos com seus irmãos. Como era ainda muito jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai. Quando voltava do campo, José contava ao pai as más notícias a respeito dos seus irmãos. Na verdade, José era filho preferido de Israel, porque nasceu quando o pai já era muito idoso. Certo dia, José ganhou uma túnica longa de diversas cores. Quando os irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram e já não conseguiam falar amigavelmente com ele. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou esse sonho a seus irmãos, eles ficaram com ainda mais ódio dele. Peço que ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Veja só, sonhei que estava amarrando os feixes de trigo no campo. Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes os rodearam e se inclinaram diante dele. Os 6 feixes o rodearam e se inclinaram diante dele. Seus irmãos disseram: você está querendo dizer que vai reinar sobre nós? Ou que vai nos governar? Por causa dos seus sonhos e das suas palavras, o ódio aumentava cada vez mais. José teve outro sonho e contou aos seus irmãos: sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando contou o sonho ao seu pai e seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse? Então você acha que eu e a sua mãe e seus irmãos vamos ter de nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos ficaram com inveja de José. O pai, no entanto, meditava e guardava em seu coração. Amém? Podem vos assentar. Foi uma mensagem longa, uma leitura longa. Mas em decorrer desses dias, quartas e domingo, nós temos aprendido cada dia mais sobre a vida de José, o sonhador. Assim como muitos falam, José, o sonhador. E quando nós lemos este texto, nós podemos observar que a vida de José não era uma vida tão fácil. Que a família aonde José cresceu não era uma família muito amigável. Nós acabamos de ler que José era o filho predileto de Jacó. Que José era o queridinho do seu pai. E quando o seu pai prepara para ele uma túnica, muitos dizem que aquela túnica era uma túnica real. E os seus irmãos começam a observar e ver que José havia ganhado um presente valioso que identificava que José seria o governador daquela família. O que acontece? Quando ele recebe aquela túnica, os seus irmãos entendem o seguinte: espera aí, o meu pai está dando este presente a José porque ele está indicando
que assim que ele morrer, quem vai governar todas as coisas, toda a herança da família será José. E o ódio no coração dos seus irmãos aumentava a cada dia mais. Imagina só um jovem, apenas de 17 anos, habitar numa família conturbada. E essa família já começa a ser conturbada desde o começo. Quando Jacó engana o seu irmão, amando de sua mãe, tem que sair fugido da casa de seu pai, de sua mãe, porque o seu irmão queria matar, vai morar na casa do seu tio Labão, e ele se apaixona por Raquel, e naquele instante ele pega e fala assim: olha, você vai ter que trabalhar para poder casar com a minha filha. E ele trabalha durante 7 anos, e aí ele é enganado e casa com a outra irmã mais velha. E aí ele tem que trabalhar mais 7 anos para poder casar com a sua amada. Mas em decorrer disso tudo, existe uma guerra entre duas irmãs, porque uma podia gerar filhos e a outra era estéril. E a que podia, Leia, ela podia gerar filhos, ela dava filhos a Jacó, mas já a sua amada não podia dar filhos. Mas de repente a sua amada, ela começa, aí Deus lembra dela e abre a madre dela, e ela gera um filho que nasce José. Aí começa todo o conflito dentro daquela família, porque os filhos de Lia, Zilpa e a outra mulher não eram mais os donos de tudo, mas havia o filho da promessa, havia o prometido. E quando José, ele tem um sonho dizendo: olha, estava eu no campo, preparando os meus feixes de trigo. De repente vem 6 feixes, e o meu fica no meio, e os outros se dobram diante, os outros 6 se dobram. Eles se dobram. Interessante que eles despertam e dizem assim: olha, você está dizendo que você vai reinar sobre nós? Vocês estão dizendo que você vai ser rei sobre nós, que você vai comandar tudo em nossas vidas? E ele diz assim: eu não sei, é só um sonho. Ele estava até com medo de dizer o sonho. Depois ele tem outro sonho que ele diz que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Os irmãos ficam com mais ódio ainda. Mas os irmãos começam a falar assim: quem que esse menino acha que ele é? Aí o seu pai já sabia que ele era o filho da promessa, que ele era a herança que Deus havia prometido aos seus pais, havia prometido a ele. Aí o pai diz assim: você imagina que eu e sua mãe, que já, olha só que Raquel já havia morrido, eu e sua mãe vamos nos inclinar? Na realidade, Jacó, ele já sabia quem era José. Somente para protegê-lo daquilo tudo, daquelas artimanhas dos seus irmãos, ele diz assim: imagina se eu e sua mãe vai se prostrar diante de você. Mas a palavra de Deus diz assim: os seus irmãos ficavam com mais ódio, mas Jacó guardou em seu coração. Ele protegeu. Ele sabia que era a promessa do Senhor. E em decorrer desses dias nós aprendemos o que os irmãos de José, eles planejaram contra ele. Disseram assim: olha, vamos pegar ele, vamos matá-lo, vamos pegar ele, vamos acabar com ele. Pegaram José, nós sabemos da história, jogaram ele dentro de um poço. Imagina o coração daquele jovem, um jovem de 17 anos, dentro de um poço, e ali ele começava a ouvir, a escutar os seus irmãos maquinando contra ele, dizendo: vamos matar, não vamos matar, vamos poupar, não, vamos vender, não sabemos o que vamos fazer com ele, mas ele não pode voltar para casa. Imagina como estava o coração daquele jovem. De repente vem um mercador que vendia mirras, essências, ele fala assim: olha, os ismaelitas, vamos vender José como escravo. A palavra, a história conta que José, ele começa a pedir, a clamar, dizer: por favor, não faz isso, não deixe eu ser vendido. Eu não quero ir para uma terra estranha, eu não quero ir para este lugar. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, que na estrada do fracasso, você pode
pode encontrar um caminho de vitória. José talvez estava pensando: eu estou indo num caminho de fracasso, mas neste caminho Deus tem preparado vitória para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Em decorrer da história de José, nós vamos aprender alguns pontos nesta noite. Como crescer na adversidade. Como manter a nossa fé em meio aos problemas. Como manter-se firme na rocha, mesmo quando as circunstâncias todas dizem não. O primeiro que eu quero dizer nesta noite: aprenda a conviver com os ciúmes e com a inveja. José, ele estava neste ambiente de inveja e de ciúmes. Os seus irmãos invejavam tudo que José fazia. Os seus irmãos tinham ciúmes porque o amor de Jacó era totalmente voltado para José. E José, em nenhum momento, quando nós lemos o texto, em nenhum momento a gente vê que José, ele tinha alguma murmuração, ele reclamava por causa das situações dos seus irmãos. Pelo contrário, ele acompanhava os seus irmãos no campo. Estava sempre com seus irmãos. Como a gente lê o texto, os seus irmãos não dirigiam a palavra a ele amavelmente. E ele conseguia sobreviver naquele lugar, naquele ambiente. A fé de José não era abalada. Talvez aonde você trabalha, talvez aonde você vive, talvez a sua convivência diária, as pessoas invejam o que você faz, as pessoas têm ciúmes daquilo que você faz, mas eu quero te dizer nesta noite: se mantenha de pé, se mantenha firme, se mantenha constante no lugar aonde Deus te colocou e mostre que mesmo as adversidades, elas não vão impedir o seu crescimento. Nós aprendemos isso com José. Segundo, não compartilhe os seus sonhos com quem não vai fazer parte deles. José compartilhou os sonhos. José contou aquilo que Deus havia mostrado a ele. Só que a gente às vezes tem mania de falar aquilo que estamos sonhando, aquilo que estamos planejando, aquilo que queremos fazer. Porque às vezes nós pensamos que quem está do nosso lado também está sonhando junto com a gente. Mas às vezes aquela pessoa, ela não está sonhando o seu sonho. Ela não quer ver você crescer. Talvez nas suas costas ela diz assim: vai crescer nada. Imagina só se ela vai conquistar alguma coisa. Não compartilhe os seus sonhos com pessoas que não querem ver o seu crescimento. Aprenda a guardar os seus sonhos. Fale com quem quer ver você crescer, com quem quer ver você frutificar. Eu me lembro a história de um determinado jovem que não tinha dinheiro, mas ele sabia fazer um delicioso bolo, uma receita que ninguém tinha. E ele começou a fazer bolo, só que ele não tinha dinheiro para expandir. Mas ele tinha um amigo que ele achava que era amigo. E ele chega para este amigo e fala assim: olha, eu tenho uma receita maravilhosa. Se a gente investir nesta receita, eu vou crescer, nós vamos crescer e nós vamos ter uma grande empresa. E aí ele compartilha com seu amigo que tinha o dinheiro, mas não tinha ideia. O que seu amigo fez? Pegou a receita, foi lá e abriu sozinho. Às vezes na nossa vida é assim. Nós compartilhamos, nós queremos mostrar que nós estamos sonhando, que nós estamos acreditando com pessoas que não querem ver o nosso sucesso. José, ele compartilhou com seus irmãos aquele sonho, dizendo assim: olha, eu vi os feixes de trigo se prostrando e o meu se permanecia em pé. Como também eu vi que o sol e a lua e as estrelas se prostravam diante de mim. E no coração dos seus irmãos crescia um ódio. Terceiro, às vezes o caminho da derrota pode ser a viagem da vitória. José, como eu disse,
ele imaginou que estava indo por um caminho de derrota, um caminho de destruição, para ser escravo, para nunca mais ver a sua família, talvez morto. Ele não sabia o que aguardava. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele sabia todos os planos, todos os sonhos, todos os projetos que ele havia feito a respeito de José. Talvez o que você está passando nos dias de hoje são caminhos que aos seus olhos você diz assim: Senhor, não tem solução, por que eu estou passando por isso, Senhor? Senhor, eu não estou entendendo porque a minha empresa ela não flui, porque quanto mais eu oro, mais a minha família piora, por que a minha caminhada está sendo tão difícil? Sabe por quê? Porque o Senhor está te dando treinamento para lá na frente, lá no futuro, você conquistar aquilo que Ele determinou para a sua vida. Então não olha aquilo que você está passando, não olha aquilo que você está vivendo hoje, mas tem uma visão do futuro, tem uma visão de como o Senhor poderia ver aquilo que Ele tem preparado. Tem um filme que eu gosto muito que fala assim: como é que Jesus viria, né? Como é que Jesus vê? Eu acho que o tema é esse, porque as pessoas olham para outras pessoas. Por exemplo, você olha para uma pessoa que está mendigando, você diz assim: aos olhos carnal é um mendigo, não tem solução, vai morrer na rua. Mas quando a gente começa a olhar com o olhar de Jesus, a gente diz assim: olha ali, é um homem de Deus, é um futuro evangelista, um futuro pastor, é um homem que vai ser um grande empresário, é um homem que vai constituir família e vai sair desta vida. Então nós temos que começar a ver a circunstância que estamos vivendo hoje. Ela não pode ser pedra para que a gente possa enxergar o sobrenatural de Deus que vai acontecer nas nossas vidas. Um determinado homem, ele foi mandado embora do seu trabalho e ele chegou em casa tão decepcionado, dizendo assim: olha, eu fui mandado embora. E a esposa dele grávida de 7 meses, e ele disse assim: agora o que eu vou fazer? Ele olha para o porão da sua casa e ele diz assim para sua esposa: vamos alugar o porão da nossa casa. E eles começam a alugar o porão da casa, eles observam que as pessoas começam a bater na sua porta, pedem para poder alugar aquele canto, começam a fornecer comida. Ele viu que o negócio era rendável, que aquilo estava fluindo. Ele pega e fala assim com a esposa dele: nós vamos fazer diferente agora, nós vamos mudar para o porão e vamos alugar os quartos da nossa casa, juntamente com a cozinha nós vamos fornecer comida. Este homem hoje, ele é dono de um dos maiores hotéis nos Estados Unidos. O nome dele expandiu porque ele não deixou a adversidade, os problemas parar os seus sonhos no meio do caminho. 2022 está aí, está à porta, já está chegando. Talvez você está pensando: como é que será o meu ano de 2022? Já começa a enxergar longe, já começa a profetizar e dizer assim: vai ser um ano de bênção, vai ser um ano de vitória, vai ser um ano de conquista. Ainda que a mídia, os jornais dizem que vai ser um ano difícil, eu sou filha do Senhor e eu profetizo que o meu ano será um ano de bênção e de vitória, porque eu tenho comigo o dono do ouro, o dono da prata. E nós, como filhos de Deus, nós temos que aprender a profetizar e não deixar que o caminho que nós estamos passando hoje nos impeça de chegar na vitória que o Senhor prometeu para as nossas vidas. Oh, aleluia. Eu quero falar também do quarto. Deus está num comando de tudo. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: olha, Deus está no comando de tudo. José estava sendo vendido pelos seus irmãos, indo para uma cidade que ele não conhecia, indo para um lugar ao qual ele jamais poderia imaginar. Mas de repente, Deus ele transforma maldições em bênção. José estava sendo levado para um império, para o maior império daquele tempo. José estava sendo levado para o maior império daquele momento. Deus ele pegou a maldição que talvez José achava que era e transformou em bênção. Chegando lá, ele achando que ia ser somente um escravo qualquer,
ele ali sendo vendido como escravo, ele é comprado por Potifar. Chegando ali, ele observa que ele era talentoso, olha para José e fala assim: José, tudo que ele coloca a mão, tudo que ele faz, ele é um menino diferente, ele tem um brilho diferente, porque Deus, ele está no comando de tudo. Deus nunca perdeu o controle da minha vida, da sua vida. Deus nunca perdeu o controle de nada, porque ele sempre é Deus, ele sempre continuará sendo Deus em nossas vidas. Um determinado jogador de basquete, o sonho dele era ser médico. O sonho dele era ser um grande médico. Mas ele era tão alto, desengonçado, que quando ele chegava para sua família e dizia assim: olha, eu quero ser médico, a família inteira ria dele. Falava assim: você é tão desengonçado, você anda até torto, como que você vai ser médico? E a gente não tem condições nenhuma de poder manter uma faculdade de medicina, porque é muito cara. Um dia, a caminho da roça, ele com a sua enxada, de repente na estrada passa um jipe. Um homem coloca a cabeça do lado de fora e diz assim: ei menino, você quer ir para os Estados Unidos comigo? E aquele menino olha para ele e fala assim: olha, o que eu vou fazer lá? Você tem tudo para ser um grande jogador de basquete. E aquele menino vai para os Estados Unidos, ele se torna num grande jogador. E quando ele estava se aposentando, ele conta o testemunho dizendo assim: olha, eu não fui médico, eu não consegui cursar a medicina, mas hoje eu estou indo para a minha cidade, estou indo para o meu país, porque o meu Deus, ele sempre está no controle e no comando de tudo. Eu estou indo para o meu país inaugurar o maior hospital daquele lugar. Eu não fui médico, mas eu consegui colocar tudo aquilo que um hospital precisa. Talvez você está pensando: eu não estou fazendo aquilo que eu quero fazer, mas faça o melhor. Faça o melhor, porque quando você faz o melhor, as pessoas começam a te observar e te coloca no lugar aonde você quer, te coloca no lugar aonde seu coração deseja. Aquele homem, ele estava no basquete sim, mas ele fez o melhor, portanto que ele se tornou no maior jogador de basquete, porque eu vou te falar, não é qualquer dinheiro que constrói um hospital, e ele construiu o maior hospital do seu país, não era nem cidade, do seu país. E nós devemos acreditar nisso, porque o Senhor, ele está no comando de tudo. Tudo. Em decorrer da vida de José, ele é comprado, vai trabalhar como gestor de negócios, e a esposa de Potifar começa a observar: aquele rapaz que chegou menino se torna num grande homem. E todos os dias ela passava diante dele e o seduzia. O quinto que eu quero dizer nesta noite: aprenda a lidar com as tentações e com o pecado. E aquela mulher, a palavra diz que todos os dias ela se aproximava de José e tentava José. Todos os dias ela se aproximava de José e tentava José. Só que um determinado dia, como nós aprendemos, ela manda todos os empregados irem embora, saírem, e fica somente ela e José. Alguns estudiosos, pensadores, eu fiz umas pesquisas, quando fala que ela pegou a túnica de José. Não era capa, era túnica. Capa a gente coloca sobre o corpo, túnica a gente veste. E alguns pensadores dizem que a túnica de José havia vários botões. E eu fiquei pensando, realmente, capa você arranca, túnica você tira. Não estamos aqui falando da integridade de José, não. Nós estamos falando aqui de quando uma pessoa chega no ponto de cometer o pecado.
Quando a pessoa chega no ápice de estar ali, eu vou pecar. Mas quando ele vira e fala assim, não, eu não posso fazer isso, porque o meu Senhor, Ele me confiou essa casa e também me confiou a senhora. E acima de tudo, eu tenho um Deus todo-poderoso que eu não posso pecar contra Ele. E Ele foge. O que eu quero te dizer nessa noite, que em decorrer da nossa caminhada de conquista, em decorrer da nossa caminhada, da nossa vida, em decorrer de realizar os nossos projetos para 2022, Satanás, ele vai chegar diante de nós com banquete. Ele vai chegar diante de nós com coisas para oferecer, e coisas fáceis, coisas que a gente menos imagina, caminhos tranquilos, caminhos fáceis. Porque o diabo, ele não vai te tentar naquilo que você não quer. Ele não vai te tentar naquilo que você não deseja. Pelo contrário, naquilo que você deseja, naquilo que você quer, ele vai trazer um banquete. Mas aquilo que Satanás vai trazer para te oferecer são prazeres de alguns segundos. São prazeres pequenos. São coisas que às vezes para você conquistar, você tem que enganar outras pessoas. Mas você tem que colocar no seu coração o Deus ao qual você serve. O Deus ao qual você está servindo. Assim fez José. José, ele começou a dizer assim, não, eu não vou cometer isso. Eu não vou fazer isso. Sexto, José tinha sobre ele honestidade, competência e retidão. Quem carrega na sua vida honestidade, competência, retidão, é levado à prosperidade. José era honesto. Quando ele chegava perto do seu pai e dizia assim para o seu pai, olha, os meus irmãos estão fazendo o que é mal. Chama honestidade. Quando ele correu da mulher de Potifar, chama honestidade. Competência. Quando o faraó chama José e revela para ele o sonho, José, ele já começa a mostrar para ele toda a competência que ele tinha. Ele mostra para o faraó, olha faraó, nós vamos montar uma estratégia. Você vai levantar homens que possam organizar, para que a gente venha guardar tudo aquilo que a gente plantar. José, ele tinha isso com ele. Ele tinha competência de organizar tudo. Queremos ser prósperos, mas somos desorganizados. Você não sabe o que entra ou o que sai na sua empresa. Ou então você ganha 1.000, você gasta 2.000. Você não consegue ter controle na sua vida. Você não consegue organizar. Você é uma pessoa totalmente desorganizada nesta área. Como que você vai prosperar se você gasta mais do que você ganha? Uma coisa interessante de José. José guardava 3 sementes. Aí muitos pensam assim, José guardava somente para comer e vender. Não, José guardava 3 sementes. Uma para replantar, uma para comer e a outra para vender. Se ele comesse tudo, vendesse tudo, como que ele ia plantar novamente no próximo ano? Nós, na nossa vida financeira, nós temos que aprender isso. Nós temos que guardar 3 sementes. Uma semente para nós replantarmos, a outra para a gente comer e a outra para a gente vender. Não é gastar além do que a gente não tem. Não é gastar além porque eu estou vendo. Mulher tem disso, né? Mulher vê, eu quero. Aí a mulher vê um sapato, ela dorme com sapato, ela toma café com sapato, ela almoça com sapato, ela janta com sapato, mas enquanto ela não compra o sapato, ela não sossega. E quando chega o cartão de crédito, ela fala assim, não, eu não poderia ter comprado porque eu não preciso. E José, ele era assim. Ele era uma pessoa organizada. Aí, quando Faraó, ele observa e vê o quanto que José, ele era competente, o quanto que José, ele era organizado. Ele dá um dos maiores cargos para José. Aí a fome chega. A fome chega em Hebrom. A parte mais linda que eu acho desse texto, dessa história. Quando os irmãos chegam até ele
e não reconhecem. Não reconhece, mas José o reconhece. José vê que cada um daqueles eram seus irmãos. José, ele teve em suas mãos a oportunidade de destruir, de vingar tudo aquilo que os seus irmãos fez com ele. O que eu acho lindo é o perdão. José, ele perdoou tudo aquilo que os seus irmãos haviam feito. A dor que os seus irmãos causou em seu pai. A dor que os seus irmãos causou nele por ter abandonado e o vendido. O que eu quero te dizer é que Deus, ele vai te colocar em lugares altos. Deus, ele vai te colocar num patamar aonde nem seus olhos, nem você nunca imaginou. Deus, ele vai te elevar a lugares que você jamais possa imaginar. Deus vai fazer de você coisas que você jamais imaginou. Mas saiba que quando você estiver no nível mais alto, aqueles que te humilharam, aqueles que um dia quiseram te ver, talvez até morto, aqueles que um dia quiseram ver a sua derrota, não será para você vingar, será para você estender a mão e ajudar. Porque José, ele estende as suas mãos e ajuda os seus irmãos. Ele poderia sim ter vingado, mas o que o Espírito Santo de Deus, com tudo isso, ele está nos dizendo nesta noite, que quando você estiver no nível mais alto, não é para você olhar de baixo para cima apenas para aquelas pessoas que te pisaram, ou então por aqueles que não acreditaram nos seus sonhos, ou então por aqueles que um dia disseram que você não ia vencer. Pelo contrário, aqueles que realmente, aqueles que verdadeiramente têm o Espírito Santo dentro dele, ele vai estender a mão e vai dizer assim, ó, eu estou aqui para te ajudar. Coloque sobre os seus pés. Oh, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bendito, Espírito Santo. Nesta noite, ó Deus, aprendemos um pouco mais com teu filho José. Descobrimos, ó Pai, que a adversidade da vida, os problemas que enfrentamos, a circunstância, ó Deus, elas não podem impedir o agir do Senhor. Elas não podem impedir que o propósito do Senhor se cumpra na vida daquele que tem promessa. Pai querido, nesta noite, ó Deus, eu te apresento a vida de cada um que está aqui. Todos aqueles, ó Pai, que colocaram diante do teu altar, ó Deus, os seus projetos, os seus sonhos. Colocaram diante do teu altar, ó Pai, a sua semente. Em decorrer, ó Deus, da nossa caminhada, da nossa vida, Pai, da nossa trajetória. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor está no comando de tudo, ó Pai. Que nada vai impedir que o Senhor venha cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Senhor, nós te pedimos, queremos sonhar os seus sonhos, queremos viver os seus propósitos, os seus projetos, ó Deus, em nossa vida. Pai, não para que a gente seja o maioral, para que a gente possa pisar naqueles que um dia nos humilharam, não, Senhor, mas que a gente seja uma referência e que nós possamos estender as nossas mãos para aqueles que precisam, para aqueles que realmente precisam conhecer ao Senhor. Pai querido, queremos ser, ó Pai, um instrumento em tuas mãos nessa terra. Queremos ser usados por ti, ó Pai. Queremos ser um instrumento, ó Pai, ao qual o Senhor pode usar da maneira que o Senhor deseja. Pai, 2022 está chegando. Pai querido, muitos sonhos, muitos projetos, ó Pai, nós estamos fazendo. Mas sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Pai querido, nós colocamos, ó Pai, o nosso coração diante do Senhor. Colocamos o nosso coração diante da Tua presença. Ah, Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, Tu és poderoso para mudar toda e qualquer situação, ó Deus. E nós acreditamos no Deus do impossível. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo.
toda honra e toda glória. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado e fala assim: olha, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir a Ele mais uma vez? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos orar pelos nossos projetos de vida deste ano ainda, porque o ano ele não acabou. Você que fez o seu projeto está dizendo assim: ah, Senhor, o ano já está terminando, mas meu sonho ainda ele não se concretizou. Quem crê que o seu sonho vai se realizar até 31 de dezembro de 2021, diga amém. Então nós vamos orar por esses projetos, por esse pedido. Estenda tuas mãos sobre esses pedidos, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nós cremos em milagre, nós cremos na Tua palavra e sabemos, meu Pai, que o Senhor está presente aqui esta noite. Te peço, meu Pai, que o Senhor coloque as Tuas mãos santas e poderosas sobre cada pedido, meu Pai, aqui representado. Às vezes pedidos ainda que não foi solucionado ainda, que ainda não foi realizado, sonhos, meu Pai, projetos ainda que está dentro desta caixinha, mas nós cremos no Teu poder, nós cremos no Seu milagre e sabemos que antes de terminar este ano, que a vitória vai chegar. Se eu creio neste poder, eu creio nesta palavra e sei que o Senhor é um Deus que nos honra e nos garante a vitória. Por isso eu declaro esses pedidos de oração nas tuas mãos e declaro eles mais do que vencedor, aqueles que estão aqui diante buscando a palavra de Deus. Você vai ser vencedor. Antes do dia 31, em nome de Jesus, você vai receber o seu milagre, amém? Aplaude o Senhor, Ele é merecedor de toda a honra. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Igreja, podemos assentar em nome de Jesus. Quem foi abençoado com esta palavra, diga amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, eu quero, antes de nós nos despedirmos, dizer uma palavra muito importante aos irmãos. Olha, neste próximo domingo é culto especial de Natal. Nós vamos estar celebrando ao Senhor com alegria pelo advento, pelo nascimento de Jesus. Muitos cristãos, de maneira polêmica, pastor, o cristão deve mesmo celebrar o Natal. Irmãos, eu entendo que se existe um povo que precisa valorizar este momento, é o povo cristão. É aquele que ama Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque se Jesus não houvesse nascido por ação do Espírito de Deus, através de uma virgem, nós não estaríamos salvos agora. Olha, se não houvesse o nascimento de Jesus, por ser ali aquele milagre do nascimento de Jesus, então nós não teríamos salvação. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus teria que ir para a cruz como homem. Jesus precisava ser gerado e fazer o mesmo caminho como um homem. Então a Bíblia diz no Evangelho de João que o verbo se fez carne. Era necessário que Jesus viesse em forma humana para ir para a cruz. E Jesus não esteve na cruz como Deus, ele esteve na cruz como homem. Porque o pecado precisava ser pago ali. Havia uma redenção a ser feita. Então nós, irmãos, precisamos ter este momento do ano com muito carinho e lembrarmos, olha, Jesus nasceu. Sabe, Jesus nasceu. E muitos até, pastor, mas Jesus nasceu, não foi em dezembro, foi em março, outro diz foi em maio. Aí vem aquelas histórias todas. Irmãos, eu tenho uma coisa muito prática com isso. Para mim não importa se Jesus nasceu em dezembro ou em outra data do ano. Para mim importa que Jesus nasceu. Amém, meu irmão? Isso é o mais importante. E vou dizer a você, querido,
celebre sem nenhum peso no seu coração. Celebre com alegria, festeje com alegria o fato de Jesus ter nascido. Olha, irmãos, Jesus nasceu e nós cristãos evangélicos, nós precisamos lembrar uma coisa: um dos melhores momentos para você falar do amor de Deus é o Natal. Porque o Natal é a expressão do amor de Deus. É o amor de Deus em ação. Jesus veio ao mundo por causa do amor, irmãos. Jesus veio porque nos amou. E a Bíblia diz que foi por amor que ele foi na cruz. Jesus foi na cruz porque ele nos amou. Olha, irmãos amados, então festeje o Natal. Eu quero te convidar a estar conosco, tanto no culto às 8 da manhã, quanto no culto às 18 horas. Nós vamos estar celebrando com alegria, 2 cultos maravilhosos, vamos ter louvor e vamos ter várias apresentações, como uma cantata de Natal aqui, vai ser muito bom, né? Eu quero convidar você e desafiar você a convidar um amigo, uma amiga, traga os filhos, traga os netos, vem e vamos celebrar, porque Jesus está vivo, amém, meu irmão? Vamos celebrar porque Jesus está vivo. Quero lembrar, irmãos, que na próxima quarta-feira nós vamos ter aqui a oportunidade dos testemunhos. Você em 2021, Deus te abençoou? Você tem um testemunho de bênção? Deixa eu ver aqui. Tem? Deixa eu ver. Em 12 meses você não tem nada para contar, irmão? Eu quero te desafiar a estar na próxima quarta-feira e nós vamos estar contando testemunho. Prepare o seu testemunho. E eu quero dizer uma coisa, irmão. Conte um testemunho atual. Amém? Às vezes a gente dá a oportunidade para contar o testemunho, a pessoa fala, quando eu tinha 18 anos, a pessoa está com 60, né? Quando, né? E aí não dá, né, irmão? Jesus, ele sempre faz coisas novas na nossa vida. Amém, meu irmão? Olha, um testemunho do projeto de vida. Conte o testemunho. Eu passo o ano ungindo o carro, ungindo o apartamento, comemorando com pessoas sobre bênção, mas eu não vejo essas pessoas contar a bênção. Eu passo o ano todo orando, nós aqui orando nos cultos e ouvindo, olha, pastor, olha, fui curado. Pastor, olha, a porta se abriu. Pastor, olha, fui aprovado no concurso. Pastor, a minha empresa eu consegui abri-la. Pastor, olha, saiu ali a resposta ali daquela causa na justiça. Mas eu não vejo essas pessoas contando testemunho. Quarta-feira que vem é a quarta do testemunho de vitória. Amém, meu irmão? Você tem um testemunho, prepare ele. Agora, uma outra coisa que eu quero já te dizer. Irmão, a gente precisa contar o fato, né? Não precisa contar toda aquela resenha, né? Aquela resenha, antes de falar que Jesus curou, a gente fala, porque estava doendo o joelho, estava doendo o pé, e aí eu lavei o pé, não deu certo, aí eu passei umas ramagens lá, não deu certo, não sei o quê, não sei. Aí daí meia hora você fala assim, aí o pastor orou, ou eu orei, ou eu usei a fé e fui curado. Irmão, não conta a resenha não, conta a bênção, amém? Quem entendeu, pastor, aí? Por que isso, irmão? Porque às vezes nós poderíamos dar mais oportunidades no culto e a gente fica restrito porque às vezes a pessoa contou uma longa história, né? E não é a longa história que vai valorizar o testemunho. Amém, meu irmão? É aquilo que Deus de fato fez na nossa vida. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Quero também lembrar, irmãos, que olha, nós vamos ter o culto da virada. Culto da virada, nós sempre fazemos a alegria de poder vencer mais um ano, né? Então, o nosso culto da virada sempre acontece no dia 31, às 22 horas. E é uma alegria. Irmãos, eu me converti em 1987. Foi o ano em que, de fato, o Senhor conquistou o meu coração. Olha, e desde 1987... eu sempre passo a virada do ano na casa de Deus, na presença do Senhor. Porque eu entendo que esse dia é um dia muito, não é só a virada de uma folhinha, a virada de um calendário. Eu entendo que isso significa uma grande bênção. Irmãos, quantas pessoas começaram em janeiro e não vão terminar em dia 31 de dezembro?
Estar 31 de dezembro na casa de Deus é dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor guardou a minha vida. Amém, meu irmão? O Senhor guardou a minha família, o Senhor me deu saúde, e eu quero virar aqui de um ano para o outro, orando, falando com o Senhor, adorando o Senhor. Nosso culto começa às 22 horas, e à 00:10 nós terminamos nos confraternizando. Esse ano nós não vamos ter aquele banquete, né, que a gente faz, né, aquele jantar todo bonitão aqui. Por causa da aglomeração, nós vamos fazer o culto, vamos nos cumprimentar e cada um vai para a sua família, para a sua programação depois. Mas não falte, esteja no culto da virada e vai ser uma bênção. Amém, meu irmão? Amém mesmo? Vamos nos colocar de pés em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem está abençoado aí, diga glória a Deus. Erga a sua mão aos céus, feche seus olhos. Grande Deus e poderoso Pai, Senhor eterno, Senhor soberano, Senhor justo e fiel, ao teu nome seja toda glória, ao seu nome seja todo louvor. E nesta hora, Deus, nós te agradecemos por todos aqueles, Senhor, que vieram, que estão aqui e estão indo para os seus lares abençoados no nome de Jesus. Que o amor de nosso Deus e nosso Pai, que a graça bendita do Senhor Jesus, que a doce comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e para sempre. Amém e amém. Queridos, uma boa noite, que Deus te abençoe, viu? Um abraço e um beijo no coração. Até domingo, em nome de Jesus.